Olá! Hoje eu estou aqui com vocês para falar sobre a violência contra a pessoa idosa. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a violência contra a pessoa idosa é um sério problema de saúde pública. 1 em cada 6 idosos sofre algum tipo de violência. E isso é só uma parte, a ponta do iceberg. Por quê? Porque os dados que a gente tem de violência são os que se originam ou de denúncias feitas pela própria pessoa idosa ou da notificação de profissionais da saúde, assistência social, etc. Como uma boa parte disso não chega até nós, ou porque não ocorre a denúncia, ou porque não ocorre a notificação, nós não temos uma dimensão real do problema. Mas a gente sabe que aqui no Brasil esta violência vem aumentando consideravelmente. Não só por conta da pandemia de SARS-CoV-2, mas por conta de uma visão cultural que se tem do que é a pessoa idosa. A partir do momento em que você tem uma visão cultural de que toda pessoa idosa faz parte de um grupo homogêneo, que é muito frágil, dependente, que apresenta sempre algum tipo de doença, enfim, você generaliza esse grupo. E de alguma forma, este grupo ele passa a ser discriminado, porque ele é visto como pessoas que não têm mais autonomia, que são totalmente dependentes, e isso não é verdade. A esse estereótipo generalizado da pessoa idosa, que gera preconceito, gera discriminação, nós denominamos de ageísmo ou idadismo. O Brasil e o mundo, na pandemia de SARS-CoV-2, pôde ver o quanto esse ageísmo ou idadismo relacionado à pessoa idosa feriu os direitos humanos dessas pessoas. Por quê? Vários países editaram legislações em que só o fato de ter uma dada idade significava não acesso a serviços como ventilador, respirador, sem considerar outras questões. E isso foi um ponto muito discutido por todas as academias médicas, por todas as sociedades médicas ao redor do mundo. O quanto essa visão, de que todo velho é dependente e não tem autonomia, acabou afetando a vida dessas pessoas. Nós vimos esse fenômeno também nas redes sociais, Tá aí, tivemos vários movimentos, desde movimentos que estimulavam os idosos a morrerem, até movimentos em que os paternalizaram, retirando toda a autonomia da pessoa idosa. Então, o ageísmo é uma violência simbólica tão disseminada em todas as nossas sociedades que a Organização Mundial de Saúde instituiu este ano como sendo o Ano Mundial de Combate ao Ageísmo. E uma das ações que se coloca é que nós discutamos esse tema nas universidades, na sociedade, enfim, para que a gente possa tomar consciência do que é o ageísmo, entender que ele é uma forma de violência contra a pessoa idosa e, a partir daí, preveni-lo. Uma das questões que se coloca na pandemia também foi o isolamento social. O que se observou? Se olharmos as estatísticas das denúncias, do Disque 100, por exemplo, do Ministério dos Direitos Humanos, houve um incremento durante o ano passado de 50% mais denúncias de violência contra a pessoa idosa. Só foi superada pelas denúncias de violência contra crianças e adolescentes. E vejam que isso foi muito pouco divulgado pela mídia. Não que a gente não tenha que divulgar que houve violência contra a mulher, violência contra a criança, mas também houve violência contra a pessoa idosa. Quem são as maiores vítimas? As mulheres idosas, principalmente as mais idosas a partir de 70 anos, uma boa parte sofrendo de algum tipo de doença relacionada à cognição, ou um transtorno cognitivo maior, ou síndrome demencial, ou a depressão. Os maiores violadores foram os filhos.
seguidos por genros, netos, e aí a gente entende por que o idoso às vezes não denuncia. É muito difícil você denunciar o seu filho quando é ele que faz a violência contra você, ou o seu neto, as relações de afeto estão aí presentes. Fora isso, a violência pode gerar o afastamento dessa pessoa. E aí quem vai cuidar dessa pessoa idosa? Às vezes ela não tem outra pessoa que a cuide. Então, a questão da denúncia, ela perpassa pela falta de conhecimento, às vezes, do que é violência, até questões relacionadas ao afeto, ao amor, ou à falta de estrutura que possa abrigar essa pessoa idosa, que se encontra num grau de dependência e que só tem como recurso, como único cuidador, a pessoa que a violenta. Então, a questão da violência contra a pessoa idosa, ela é multifacetada. A gente não pode analisá-la só sobre um ponto de vista de que as pessoas ou são ruins ou são boas. Não, isso a gente simplifica o tema, né? Mas a gente tem que entender que existe toda uma questão, uma construção social e cultural que vem aí ao longo da nossa história, que mostra o idoso como um ser dependente. E essa construção cultural agora na área da saúde se consolida a partir do momento que a Classificação Internacional de Doenças de número 11 coloca a velhice como um sintoma. Então, nós estamos, de alguma forma, reforçando isso. Veja, é ruim ser velho, né? É muito ruim, é uma doença. Será? Deixo aqui para vocês pensarem sobre isso. De qualquer forma, nós temos sim um incremento dessa violência contra a pessoa idosa. O ageísmo é a forma mais frequente de acontecer, que se manifesta ou na negligência, ou na omissão do socorro, ou no desprezo por algum sintoma que essa pessoa vem nos contar. É coisa de velho, né? Todo velho tem dor, todo velho é triste. E aí a gente não oferece tratamentos, a gente não oferece cuidados para essa pessoa. Ou o contrário. Quando a gente encara essa fase da vida como sendo uma doença, nós vamos oferecer mais medicamentos, vamos oferecer mais exames diagnósticos que às vezes não são necessários, né? Então é preciso uma maior discussão na sociedade sobre esse fenômeno tão recente, né? Só estamos envelhecendo enquanto humanidade em níveis tão grandes a partir da metade do século passado, né? Então é importante que tenhamos conhecimento disso. E por último, eu gostaria de reforçar a relação entre o isolamento social e o aumento da violência contra a pessoa idosa. O isolamento social, a ausência ou a diminuição da rede social, ou até a ausência de vínculos sociais, vínculos familiares, é um dos fatores de risco, assim chamados, para que haja mais violência contra a pessoa idosa. A pessoa idosa que sofre violência, ela também se retrai. Ela se sente envergonhada, ela sente que o seu papel dentro daquela família foi alterado, enfim, ela sente muita coisa. E isso ou vai se traduzir em uma doença gástrica, uma doença de pele, uma doença cardíaca, uma doença mental, no suicídio. A gente vem tido um aumento cada vez maior de suicídio entre as pessoas idosas ou num maior isolamento. E aí nós entramos em um círculo vicioso, né? Em que o isolamento aumenta a proporção de atitudes violentas que aumentam o isolamento da pessoa idosa. Então é extremamente importante que nós nos atenhamos como profissionais de saúde a essas condições para que possamos de alguma forma interromper esse círculo da violência e notificar para que a gente possa ter uma real dimensão do fenômeno aqui no Brasil. Outra coisa que eu gostaria de destacar são os tipos de violência que são mais denunciados pela pessoa idosa. O maior número de denúncias se refere à negligência,
seguido pela violência psicológica. A violência psicológica, para nós profissionais de saúde, nem sempre ela fica aparente, né? A violência física, você tem lesões, mas a violência psicológica, as lesões não estão no corpo físico, né? Estão aí em outra esfera. Então é extremamente importante que a gente se atenha à violência psicológica. Outro ponto que eu gostaria de destacar é a violência econômica contra a pessoa idosa, cujas denúncias vêm aumentando e que a gente tem N formas de fazer, né? Ou é aquele consignado que vai retirando os ganhos, né, da pessoa idosa, porque é descontado no valor da aposentadoria e no fim do mês ela não tem nem mais dinheiro para poder comprar um medicamento ou sua comida, enfim, porque ela vai comprometendo as suas finanças, tomando empréstimos que nem sempre são oferecidos de uma maneira ética ou até legal, né? E isso compromete sobremaneira a vida dessa pessoa em todos os aspectos. É importante que a gente se atenha ao fato de que a mulher idosa, ela está sujeita à mesma estrutura sexista da nossa sociedade que vitima as mulheres mais jovens. Então, a mulher idosa, inclusive, pode sofrer violência desde quando era jovem, desde quando era criança. E isso acaba se perpetuando. Então, é extremamente importante que nos atenhamos a esse ponto. Outro ponto é o próprio racismo estrutural, que também fere os direitos humanos da pessoa idosa e também é responsável por N violências que ocorrem aqui no país e que nem sempre são notificadas, nem sempre são sequer identificadas como violência. Era isso que eu gostaria de lembrar nessa data, que a violência contra a pessoa idosa ela está aí e nós, como profissionais de saúde, temos que conhecê-la e estudar o envelhecimento para que a gente possa interromper os estereótipos negativos relacionados à idade e ter uma sociedade menos ageísta. Muito obrigada.